E dá-lhe suspense. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês a minha análise / crítica de Ao Cair da Noite, a nova produção do estúdio A24, que é o mesmo responsável pelo Ex Machina, que eu já falei num vídeo de Netflix anteriormente aqui e eu vou deixar no card pra você conferir. Assim como o Ex Machina, esse filme também tem uma pegada pessimista, só que diferente do outro, esse não parece um episódio de Black Mirror. E antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber que você curtiu e comenta aí, você já viu esse filme, você gostou, o que você achou? Vamos papear. E se você é novo por aqui, essa crítica tem spoilers. Todos os spoilers que eu consegui lembrar, beleza? Vamos lá, pra começar, não confunda Ao Cair da Noite com No Cair da Noite. São dois filmes totalmente diferentes, inclusive na qualidade. Esse de 2017 ele é bem interessante, discute uns assuntos que são bacanas, mas esse trailer aí engana bem, viu? Na verdade ele engana mais ou menos. O visual dele engana, porque parece ser um filme com muito mais ação e muito mais movimentado. Mas as frases, o texto do trailer diz exatamente sobre o que se trata o filme. Ele é muito mais um filme que fala sobre o comportamento humano e a reação das pessoas quando elas têm medo do que exatamente um filme de terror explícito. Isso é tão verdade que você não vai ver nenhuma cena sobrenatural. E não, esse filme não tem nada sobrenatural. Tudo é muito verossímil, ou seja, dá pra acreditar. E antes da gente entrar na história, eu gostei desse filme, mas eu acho que ele não é um filme pro grande circuito de cinemas. Ele tem muito mais cara de filme de mostra, de circuito alternativo, sabe? Ele tem muito a cara das outras produções dessa mesma produtora e muito provavelmente o grande público não vai curtir. Porque como a gente sabe, o público médio que vai ao cinema, né, essas pessoas que vão mais pra se divertir e pra assistir uma coisa mais descompromissada, tá a fim de finais felizes, de desenrolares interessantes, né, de final pra cima pelo menos. E esse filme, além de ter uma história muito mais focada nos personagens, ele é pessimista do começo até o fim, vai numa ladeira de pessimismo. E o final é igual ao começo, simplesmente termina e não te leva pra lugar nenhum. A história do Ao Cair da Noite começa meio que no apocalipse zumbi, em alguma coisa que a gente não sabe muito bem. Só que apesar de ter um aspecto de apocalipse zumbi, a gente não vê nenhum zumbi, nenhum monstro, tá? A gente fica só nesse clima de fim. A coisa mais próxima do terror sobrenatural, né, da coisa do apocalipse, é uma doença. Mas vamos pra história que você vai entender melhor o que eu tô falando. O filme começa com um senhor sentado numa cama, ele tá sem camisa, ele tá um pouquinho encurvado, e a gente ouve uma voz meio abafada, assim, de uma mulher. Ela tá conversando com ele, ela diz: pode descansar, pode ir, a gente te ama, pode se entregar, vai dar tudo certo. E esse vovozinho tá morrendo da doença que eu comentei. A câmera afasta, a gente vê um cômodo todo coberto com plástico e uma mulher vestindo uma máscara toda coberta, até com luva. Essa mulher é a filha desse cara. Aí o velho deita, o marido dela coloca o corpo desse cara, ainda meio vivo, dentro de um carrinho desses de carregar areia, tipo de obra, sabe? Ele leva esse cara até uma floresta. Na floresta, ele joga, tomba o carrinho, coloca o cara no chão, em cima de uma lona, põe uma almofada na cabeça dele e dá um tiro. Depois ele enrola o velho numa lona, joga numa vala que ele cavou lá e atira fogo, né? Taca fogo no cara. Tudo isso na frente do filho dele, que é o neto desse cara. E uma coisa legal aqui é que esse casal, o casal protagonista do filme, é um casal interracial, mas ele é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. A gente sempre vê um homem negro com uma mulher branca. Nesse caso, é um homem branco com uma mulher negra com um filho negro. E o mais legal ainda é que é uma relação sólida de muito tempo, né? Eles têm um filho de 17 anos. Mas seguindo, depois disso a gente é apresentado um pouco para a rotina da família. Eles não têm vizinho ou qualquer contato com qualquer outra pessoa. Eles não têm energia elétrica também, a iluminação é toda feita com lanterna, mas não essas lanternas comuns de mão, uma maior, tipo de acampamento. Eles quase nunca saem de casa e quando eles saem todos cobertos. Isso por conta dessa doença aí que matou o vovozinho lá no começo. E aí nessa casa moram 3 pessoas, um casal com um filho e o cachorro, né? O Paul, que é o pai, a Sarah, que é a mãe, o Travis, que é o filho, e o cachorro que tem nome, é o Stanley. O Ao Cair da Noite é um filme pequeno, uma produção com um orçamento bem enxuto. Eles têm só 2 locações, dentro da casa e um pedaço dessa floresta. E ao todo a gente tem 9 personagens. São 2 casais, 2 crianças, o vovozinho que morreu no começo e mais 2 figurantes que morrem rapidinho. Bom, mas voltando para a história de novo. À noite eles escutam um barulho de alguém tentando entrar pela porta, e aí o Paul e a Sarah pegam as armas deles, vestem a máscara, que é tipo máscara de gás,
e vão até essa porta. Ela fica atrás da parede e ele fica a posto pra ver quem tá entrando. A porta abre, ele já dá um tiro, não acerta o cara entra e ele rende, esse cara joga ele no chão e dá uma coronhada, o cara desmaia. E aí enquanto isso ele deixa a esposa dele, a Sarah, vigiando o cara e vai dar uma checada em volta pra ver se ele tem alguma companhia. Depois eles amarram esse cara, que chama Will, numa árvore, amordaçam ele e colocam um saco na cabeça dele. O cara fica lá amarrado na árvore a noite inteira e fica gritando, né, gemendo a noite inteira. E aí o filho do casal à noite tem o primeiro pesadelo. Ele passa o filme todo tendo pesadelos, tá? E é nos pesadelos que a gente tem as cenas que são menos verossímeis, mas ainda são muito críveis, e é onde tem a maior parte dos sustos também. E aí de manhã o casal, né, o Paul e a Sarah, conversam sobre o destino do Will. A Sarah sugere duas opções. Ou eles matam esse cara, ou eles vão checar a história que ele disse. Ele diz que ele tem uma mulher e um filho e que ele saiu para procurar água. Eles têm comida, mas eles estavam ficando sem água. E aí ele só tentou entrar naquela casa porque a casa estava sem energia elétrica e com as janelas cobertas. Então ele achou que estava inabitada. Aí o Paul vai até a árvore, né, onde o cara está amarrado, tira, né, o saco da cara dele, desamarra ele e ele decide averiguar junto. O cara vai em cima da carroceria do carro e ele vai dirigindo. E aí no caminho acontece alguma coisa que o carro perde o controle, o Paul já sai do carro atirando, mata um, mata o outro, e aí o Will repreende ele, fala, pô, como é que você matou o cara? Esses caras podiam morar em alguma vila, conhecer mais gente, ou saber o que realmente aconteceu. Enfim, fica por isso mesmo. Eles encontram a esposa e o filho do Will e voltam pra casa. Lá eles chegam, né, na casa eles se cumprimentam e aí vão pra dentro. E aí o Paul explica as regras da casa. Cada um lava seu prato, eles só vão ao banheiro em qualquer lugar, em dupla. A porta de entrada fica sempre trancada e a chave ou tá com ele ou tá com a Sarah e ninguém pode sair à noite. Parece até a casa da gente quando é criança, né? Na primeira noite, o Travis fica ouvindo lá pelo sótão a conversa do casal com a criancinha lá, né? Aliás, a criança é muito boa, viu? Ele aparece pouquinho, mas as interpretações das vezes que ele aparece são muito legais. Na segunda noite, o Travis tem um pesadelo em que a mulher do Will sobe em cima dele e cospe um sangue, uma coisa preta, na boca dele. Ele acorda assustado, vai até a cozinha e dá de cara com ela, sentadinha lá. E ela diz pra ele que ela fazia isso antigamente. Quando ela tava sem sono, ela ia até a cozinha e escolhia alguma coisa pra comer. Aí eles conversam, interagem um pouquinho, até que ela pega ele olhando pro peito dela. Ele dá uma olhada rápida, ela percebe e fala pra ele, quantos anos você tem, Travis? Aí ele fala, 17. Aí ela fala, eu tinha a sua idade quando eu comecei a me relacionar com o Will. Aí Travis junta os caquinhos dele e vai embora. Na manhã seguinte a gente tem o Will ensinando o Travis a cortar lenha. Tem uma cena lá meio que de interação e aí o Travis dá uma olhadinha pra mulher do Will, o pai percebe e fala, só confia em quem for família, porque ele já sacou que o filho dele tá afim da menina. E aí os três saem pra floresta com o cachorro, eles vão dar uma olhada no movimento e o cachorro fica louco, de repente começa a latir pra alguma coisa. Ele escapa e corre. O Travis sai correndo atrás do cachorro até que ele meio que se perde. O cachorro late, de repente para de latir. Aí o Paul diz, vamos embora, deixa quieto, o cachorro sabe voltar pra casa. E aí em casa eles comem, né, eles estão lá comendo, estão meio abalados, tal, com tudo isso que tá acontecendo. Depois disso cada um vai pro seu quarto, o Travis tá lá desenhando umas coisas meio sombrias lá. O Paul chega até o quarto e diz, fica tranquilo, amanhã a gente vai procurar o cachorro. E agora eu não tenho certeza se ele tem um sonho, um pesadelo, ou se ele ouve um barulho, enfim. Eu acho que agora é a cena do velhinho, aquela que aparece no trailer, que todo mundo usando na miniatura. Mas não tenho certeza, porque assim, como tem muito sonho nesse filme, me deu uma confundida também, eu tava um pouco disperso. Enfim, ele levanta, o Travis, e vai olhar esse barulho, não sei se ele ouviu o barulho ou se ele acorda desse pesadelo, mas ele vai dar uma olhada lá pela casa. E aí ele encontra o filho desse casal deitado no pé da cama do quarto onde o avô dele estava quando morreu. Ele pega o menino, leva até o quarto dos pais dele e aí ele ouve um barulho no térreo da casa. Aí ele vai olhar e encontra aquela porta que deveria estar trancada aberta. Ele corre até o quarto dos pais dele, chama, né, os pais para darem uma olhada. O Paul levanta, pega a arma, veste a máscara, vai até a porta e aí ele vê o cachorro, né, o Stanley, deitado com um machucadão enorme no corpo e o chão todo cheio de sangue. A cena é papum, rapidinha, tá? Então se você fica impressionado, não vai dar tempo de você se impressionar. Aí o Paul diz que vai cuidar da situação, o Travis tenta impedir, mas não consegue. O pessoal vai pra sala, de repente a gente só escuta um barulho de tiro. Pronto, deu lá seu jeito. E aí na sala de jantar, o Paul e a Sarah começam a questionar o Travis se a porta realmente estava aberta, se ele trancou, se não foi ele que abriu, se ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Ele diz que sim, ele confirma tudo e fala que ele só se aproximou da porta porque ele viu lá no outro cômodo o menino deitado. E acha que talvez tenha sido o menino que tivesse aberto a porta. E explica lá que ele encontrou o menininho deitado. Aí o Paul fica meio preocupado com essa situação e recomenda que eles não interajam mais, que se separem, cada um fique no seu quarto. Isso por alguns dias, até que eles confirmem
confirmem se tem alguém doente. Aí de manhã eles queimam um cachorro, igualzinho eles fizeram com o vovozinho lá no começo. E aí à noite o menininho tá chorando lá no quarto e o Travis ouve uma conversa do casal que fala meio sussurrando que eles precisam ir embora dali. Ele conta pro pai dele e eles acreditam que o menino esteja contaminado. Aí o Paul sai na frente, né, pra ir até o quarto tentar averiguar, né, checar a informação, e o Travis fala pra mãe: se eles estiverem doentes, eu também tô doente. A mãe fala: não, tá tudo bem, tá tranquilo, ela sai. O Paul chega na porta, bate lá e fala: queria checar pra ver se tá tudo bem. Aí ele fala: não, você não recomendou? Eu falo pra ele, né? Você não recomendou que a gente não interagisse, né? Então, não vou abrir, melhor você não entrar. Ele força, quando ele vai ameaçar, né, arrombar a porta, o Will abre a porta e já rende ele com uma arma. Ele coloca o Paul pra dentro do quarto, a mulher dele sai com a criança, vai correndo na frente, e ele leva o Paul rendido pela escada para descer. Quando eles estão no meio da escada, a Sarah tá lá com uma arma apontada pro Will e fala: larga a arma. Eles negociam lá, eles largam a arma, os dois, e aí o Paul rende o Will, joga o casal num quartinho, naquele quartinho que tá todo cheio de plástico, e aí o Travis tem outro pesadelo. Ele sonha que ele tá vomitando sangue, depois ele olha pro braço dele, tá cheio de umas perebas, cheio de pus, aí ele acorda, ele olha de novo, tá cheio ainda, ele olha de novo, aí tá normal. E aí de manhã, né, corta pra de manhã, a gente tem o Will dentro de um carrinho, desses de carregar areia, igualzinho a gente viu no começo, ele tá sendo carregado pra floresta pelo Paul. Aí na frente do carrinho tem a mulher pedindo: pelo amor de Deus, não faz nada com a gente e tal. Até que o Will desperta e eles começam a brigar lá, lutar, os dois caras, né, o Paul e o Will. O Will acaba levando a melhor, derruba o Paul e dá umas coronhadas na cara dele. E aí quando ele tá batendo, ele toma um tiro nas costas que a Sarah deu lá de longe. E aí a esposa dele corre, né, com o bebê no colo, ele levanta o Paul meio atordoado e tal, e atira. Quando ele atira na menina, ele acerta o filho dela. Aí ela: meu Deus, você matou meu filho, o que você vai fazer agora? Você quer me matar também? Ele, pá, dá um tiro nela. Respondida a pergunta. Aí o Paul, a Sarah e o Travis voltam pra casa. O Paul pergunta pro Travis se ele tá bem, né, porque acabou de presenciar aí o amorzinho dele morrer. E a gente corta pra mais tarde, o Travis deitado na cama, ele tá com algumas feridas, né, igual a do avô dele lá no começo. Ele tá lá deitado na cama e a mãe dele fala: tá tudo bem, meu filho, pode ir. Ela fala exatamente as coisas que ela falou pro pai dela lá no começo do filme. Aí corta pro dia seguinte, de manhã, o casal sentado na mesa, fim. É isso mesmo, o filme acaba exatamente desse jeito. Ele começa do nada e termina em lugar nenhum, sabe aquela história? E é por isso que eu disse lá no começo, esse filme não é um filme pro circuito comercial normal. Qual é a moral desse filme? Aquilo que o trailer disse: o medo transforma as pessoas em monstro. E no final das contas, foi o medo de morrer que fez eles se matarem. Olha só que louco isso. Apesar de eu ter achado esse filme bom, eu não acho que é um filme que vale a pena ser visto no cinema, tá? Ele é muito mais interessante você ver lá no conforto do seu lar. E assim você também não gasta a fortuna que é o ingresso, né? O filme é bem dirigido, tem boas interpretações, a história é bem amarradinha, mesmo ela sendo um recorte de alguma coisa bem maior que a gente não vai ver. Esse filme é como se a gente fosse parte daquela família. A gente sabe exatamente o que eles sabem. Então se você é desses que gosta de uma história mais bem contada, né, no sentido de começo, meio, fim, mais redondinha, mais explicativa, esse com certeza não vai ser um filme pra você. Agora, se você assistir e gostar, dá uma olhada no site da A24, vou deixar aqui pra vocês na descrição. Eles têm vários outros filmes que tem toda essa pegada parecida. Os filmes deles são todos meio indiezinhos, tal. Dá uma olhada no Ex Machina, tá na Netflix e é de graça. E se você gostar desses dois, eu recomendo outro chamado A Ghost Story, também vale a pena conferir. Bom, é isso que eu tenho pra dizer sobre Ao Cair da Noite. Agora eu quero saber de você. Você já foi ver? O que você achou? Você curtiu? Você concorda comigo? Você discorda? Eu falei alguma bobeira na história? Bem possível que eu tenha misturado alguns pedaços, vocês sabem como é, né? Mas de qualquer forma, me conta aí nos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que vem por aí. Fica ligado que toda sexta-feira tem crítica. Aproveita para conferir também as críticas anteriores. Terça-feira também tem vídeo e eventualmente tem vídeo extra também, beleza? Então ativa o sininho além de se inscrever, que é importante, você vai ficar por dentro de todas as novidades que vierem por aqui, tá? Então se você gostou do vídeo, dá o seu like para eu saber, comenta aí sua opinião sobre o filme e sobre o que você achou do vídeo e compartilha também com seus amigos, belezinha? Então é isso, agora sim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!